Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, aqui no centro da cidade de São Paulo. Vamos aos destaques do programa de hoje. A Vale se recuperou, as ações da empresa se recuperaram hoje, depois que a empresa apresentou um plano de ações justamente para mitigar os problemas todos causados pelo rompimento da barragem de Brumadinho. 10 barragens do tipo de Brumadinho, que eles chamam de amontante, segundo a expressão da engenharia, serão desativadas. E essa visão de uma empresa mais sustentável no futuro, apesar dos custos altos que terá neste momento, com indenizações, com multas, isso deu ao investidor a certeza que a empresa será melhor no futuro, atendendo, obviamente, a regulações muito mais severas que devem acontecer a partir de agora. O Ibovespa seguiu em alta e, obviamente, também foi puxado por Vale, mas também pela decisão do Banco Central dos Estados Unidos de manter os juros americanos, ou seja, não haverá uma nova alta no momento, pelo menos nos próximos meses. Isso indica que boa parte daquele capital que sai de economias emergentes, porque quando sobe os juros nos Estados Unidos, esse capital permanece, portanto, em economias como a brasileira. A confiança do setor de serviços é a maior desde março de 2014. O que demonstra a recuperação da economia brasileira também em mais um índice de confiança. E no estúdio, daqui a pouco eu converso com Liliane Rocha para falar sobre sustentabilidade. Na verdade, os desafios em se ter empresas sustentáveis com atividades que têm impacto gigantesco no meio ambiente e também sobre a vida humana, como foi o caso agora de Brumadinho. Como manter esses empreendimentos sustentáveis, visto que eles são extremamente importantes do ponto de vista econômico, também para as comunidades envolvidas. Tudo isso no cenário econômico que já está no ar. As ações da Vale tiveram alta expressiva aqui no Ibovespa e também os papéis negociados em Nova York. Depois do colapso da segunda-feira aqui, porque na sexta-feira foi feriado em São Paulo, mas em Nova York a empresa já teve baixa nos seus papéis, porque Nova York estava funcionando normalmente, a Bolsa de Nova York. O acidente foi na sexta-feira, durante o período, no começo da tarde. Isso já teve implicações nos papéis negociados em Nova York. Mas aqui em São Paulo, na Bolsa de São Paulo, as ações da Vale lembrar, caíram mais de 24% na segunda-feira. Na terça tiveram uma leve recuperação ontem, nós falávamos disso, e hoje teve uma recuperação forte. E são várias as razões envolvidas sobre este assunto. Nós elencamos algumas aqui. Eu conversei com vários analistas, sobretudo um que é muito especializado nesse assunto, e ele fez uma análise de mercado que eu vou trazer aqui justamente de porquê que as ações da Vale começaram a se recuperar. Mas vamos lá, para a gente entender, por exemplo, o que aconteceu com os papéis da Vale. Hoje, aqui no Ibovespa, aqui na Bolsa de São Paulo, a Vale, que faz parte do Ibovespa, subiu 9,27%. Para uma ação que caiu mais de 24% na segunda-feira, hoje subiu 9,27% a R$ 46,70. Vamos só olhar para um retrospecto rápido da Vale? Na quinta-feira, antes de tudo que aconteceu em Brumadinho na sexta-feira foi feriado em São Paulo, portanto a Bolsa não funcionou. As ações da Vale continuavam aquele movimento de alta, inclusive puxando o Ibovespa em seus recordes que estavam acontecendo dia a dia. Subiram 1,03%. Na segunda-feira, depois de todo o noticiário, obviamente envolvendo o caso de Brumadinho e as ações da Vale, caíram 24,52%. Foi uma queda expressiva, o que puxou o Ibovespa para baixo, porque a Vale tem um peso significativo. Mais de 10% do Ibovespa são compostos por ações da Vale. Na terça-feira, ontem, uma leve alta de 0,85%. Para hoje, eu volto aqui a mostrar, a Vale subir 9,27%. Quem está comprando ações da Vale? O mercado de investidores domésticos e também estrangeiros, aqui em São Paulo e nos Estados Unidos. Para se ter uma ideia, os papéis da Vale negociados em Nova York, agora há pouco subiam 10,28%. Para se ter uma ideia, chegaram a $12,66. E o que tem feito o investidor voltar a acreditar na Vale? Uma empresa que, por enquanto, ainda não tem ideia de qual será o custo dela, com todas as coisas que podem acontecer a partir de agora. As multas que já estão sendo aplicadas, uma série de recursos que a empresa vai ter que gastar para atender vítimas, as próprias transformações na empresa para atender regulações, indenizações que serão pesadas, mas vamos lá, para tentar entender este momento. Primeiramente, na visão dos investidores, o governo brasileiro
foi muito conservador, tem mostrado um certo conservadorismo ao falar da empresa. E esse conservadorismo se explica da seguinte maneira: o governo tem sido responsável ao tratar do caso da Vale. Dado o caso da tragédia, que impacta a todos, que é extremamente grave, mas o governo tem falado em aplicar a lei, em seguir a lei, e tem sido muito claro dizendo que não vai fazer intervenções movidas por arroubos na empresa. O que passa a ideia clara de que a lei vai ser seguida, o governo respeita a iniciativa privada, mas que a lei vai ser seguida para justamente punir a empresa no que ela tem de ser punida. Essa visão, essa posição do governo tem gerado uma visão muito positiva em torno dos investidores. Não tem havido guerra judicial entre a empresa e a justiça do ponto de vista uma guerra que já antecipe o que vai acontecer nos tribunais. A empresa não tem dito, por exemplo, que vai questionar todas as multas. Obviamente que isso parte lá na frente de um outro processo. A empresa obviamente vai considerar o que está sendo acusado na multa para tentar reverter ou diminuir, ou na visão dela ser justa, mas a empresa tem dito que vai arcar com todas as responsabilidades, ou seja, ela não está se negando, não está negando responsabilidades que porventura tem em todo o processo que resultou justamente no rompimento da barragem, com uma tragédia humana sem precedentes no Brasil e também ambiental. A Vale tem assistido as vítimas, todas as vítimas, aqui, tem tido uma assistência importante. A gente vai falar inclusive daquele caso, a Vale já anunciou que vai pagar R$100 mil por família, independentemente de indenizações, multas e os seguros, nada disso. Esses R$100 mil é uma assistência imediata que a Vale vai dar a cada família de vítima envolvida no acidente. E anunciou, e essa é uma notícia de ontem de noite, mas que teve um peso importante hoje no mercado, acabar com as barragens do tipo de Brumadinho. As barragens são chamadas a montante, é uma expressão da engenharia, é o mesmo tipo de barragem que tinha, por exemplo, em Mariana, onde a Vale também estava envolvida, porque a Vale tinha parte da Samarco, que era a empresa que detinha aquela barragem de Mariana. Era sócia da Samarco, diga-se de passagem. Neste caso específico de Brumadinho, mostrou-se claramente que esse tipo de barragem não é segura. Ou seja, os parâmetros que a empresa usava para barragens, ao usar esse tipo de convenção de engenharia, demonstrou claramente que esse tipo de parâmetro não é suficiente. Quando a Vale faz essa menção de que vai mudar isso daí, que não vai mais confiar nesse tipo de barragem, óbvio, isso gera um custo. Para se ter uma ideia do custo, nós temos aqui o custo para tudo que a Vale vai fazer, só para se ter uma ideia, são 19 barragens do tipo Brumadinho. 9 já foram descomissionadas. Uma barragem descomissionada é uma expressão técnica que vale a pena explicar, que é o seguinte: aquela barragem passa a não funcionar mais, mas eu recupero o ambiente, ou seja, ninguém mais vai usar aquela barragem com nenhuma outra tecnologia, dada a situação daquele momento e em respeito à situação toda que envolveu as pessoas, em memória, as vítimas inclusive. 9 já foram descomissionadas, 10 ainda estão em funcionamento, e o custo que a Vale acredita para ter esse descomissionamento completo dessas 10 barragens que ainda restam do tipo de Brumadinho, a produção anual de ferro vai cair 400 milhões de toneladas, que na verdade a produção atual da Vale é de 400 milhões de toneladas de ferro, vai cair 10% e isso vai custar à empresa 5 bilhões de dólares. Ela assumiu que isso não funciona e ela está se dispondo a gastar justamente esse valor para tentar corrigir um problema neste momento que poderia gerar novas tragédias. Ou seja, não dá para recuperar a situação de Brumadinho, mas dá para evitar novos problemas. Foram exatamente essas as visões e, na verdade, as informações que chegaram aos investidores, que mudam a visão dos investidores sobre a empresa e que fizeram, por exemplo, a empresa ter alta nas ações, tanto aqui em São Paulo quanto em Nova York. Tanto, um detalhe é esse, né? A própria empresa anunciou, já abriu-se cadastro para doações de R$100 mil para as famílias das vítimas, de 14 às 18 horas na próxima quinta, ou seja, amanhã, das 8 às 18 nos demais dias, vale.com para as famílias que querem ter mais informações sobre esse assunto, ou seja, só para a gente prestar um serviço aqui. Óbvio que tudo isso fez também com que o Ibovespa subisse. A Vale, eu já disse anteriormente, tem um peso importante no índice, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo. O Ibovespa hoje subiu 1,42% a 96.996 pontos. Também, obviamente, nós tivemos um impacto da decisão do Banco Central dos Estados Unidos de não mexerem na taxa de juros, ou seja, quando sobe juros nos Estados Unidos,
recursos de economias emergentes são drenados justamente e voltam para economias mais estáveis, como é o caso da americana. Neste caso, não, os juros permanecem os mesmos, ou seja, os investidores continuam investindo em bolsas de países ou em ações de países, de empresas de países de economia emergente, como é o caso do Brasil. Vamos seguir aqui para a gente ver algumas outras ações. Aqui é do Bradespar, que é uma acionista importante da Vale, também subiu hoje, o que seria absolutamente normal. Se a Vale sobe, a Bradespar também sobe, 7,66%. Outras ações de outras empresas brasileiras para entender esse termômetro agora do Ibovespa. Vamos lá, o Banco do Brasil subiu 0,7%, a Eletrobras 2,09%, Embraer 1,1%, Petrobras 1,02% e as ações do Banco Bradesco subiram 0,14%, também no esteio da decisão da Vale, que fez com que as ações subissem, da Bradespar, e o Bradesco, obviamente, que é o controlador do Bradespar, Bradesco Participações. Isso tudo para a gente entender esse momento agora da economia aqui na Bolsa, com essas decisões anunciadas pela direção da Vale. O dólar hoje teve uma leve alta de 0,06% a R$ 3,72. Chegou a ser negociado bem abaixo disso durante o dia, mas terminou assim praticamente estável, né? 0,06% de alta, ainda a estabilidade é R$ 3,72. Bom, falando agora sobre economia doméstica, o índice de confiança do setor de serviços, e é extremamente importante saber sobre como anda a confiança no setor de serviços, porque tem sido o setor que tem puxado a geração de empregos no país. Nessa retomada do emprego do país, o setor de serviços tem papel extremamente importante. O Maurício de Almeida está conosco no Rio de Janeiro e tem mais detalhes sobre este assunto. Maurício, nos conte aí sobre essa confiança do setor de serviços. Boa noite. Olá, Piotr, boa noite. Pois é, começamos o ano com confiança no índice dos empresários do setor de serviços. Em janeiro, esse índice de confiança, que é calculado pela Fundação Getúlio Vargas, subiu 3,6 pontos em comparação com o mês de dezembro. Agora, no acumulado, o índice registra 98,2 pontos, o que representa o maior nível desde março de 2014. O crescimento em janeiro aconteceu em 11 das 13 áreas pesquisadas. As maiores contribuições para a alta foram dadas pelo indicador de tendência de negócios dos próximos 6 meses, que cresceu 7,8 pontos, pelo índice de expectativas, que avançou 6,2 pontos, e pela demanda prevista, que subiu 4,7 pontos. Já o nível de utilização da capacidade instalada avançou 0,2 ponto percentual e chegou a 82,1%. Segundo os pesquisadores da Fundação Getúlio Vargas, o otimismo do setor de serviços está ligado às expectativas com as ações do novo governo na área econômica, um sinal de que os empresários estão otimistas com a política adotada pelo governo federal, tanto que em janeiro, 51% das empresas relataram que esperam melhorar os negócios nos próximos 6 meses, que foi a maior marca desde janeiro de 2012. O bom desempenho dos serviços é fundamental para o crescimento do Produto Interno Bruto brasileiro, já que o setor é responsável por cerca de 70% do PIB do país. Como você falou, Piotr, serviços crescendo, eles acabam gerando mais empregos e tudo isso alavancando a economia brasileira. Piotr. Muito obrigado, Maurício. Vamos acompanhar agora, daqui a pouco a gente vai ter mais números sobre o crescimento da economia nesses primeiros meses. Nós estamos fechando agora janeiro, né? Estamos no finalzinho de janeiro para entender como foi a retomada da economia. Além, obviamente, que a gente vai ter nos próximos, provavelmente no próximo mês, no comecinho de março, a divulgação pelo IBGE do PIB do ano passado. A Vanessa Casalino está conosco no estúdio da TV Brasil em São Paulo e uma informação sobre uma multa à TIM, a operadora de telefonia celular. Vanessa, boa noite. Oi, Piotr. Boa noite para você, boa noite a todos. A multa é de R$ 9.700.000, valor que corresponde ao teto da multa aplicada pela Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça. Entre os anos de 2008 e 2015, a TIM cobrou por produtos e serviços não contratados pelos clientes. Foram cerca de 80 serviços de valor adicionado, como música, horóscopo e jogos, uma prática considerada abusiva. A TIM vai ter ainda de devolver em dobro o valor que foi cobrado dos consumidores. A Secretaria identificou que a TIM
também chegou a induzir o consumidor a erro, fazendo parecer que os serviços seriam de graça. Em alguns casos, eles eram aceitos automaticamente, sem precisar da autorização do usuário. A TIM tem agora 10 dias para recorrer dessa decisão. Em nota, a operadora afirmou que não foi formalmente citada e que então só vai se manifestar depois disso. Essa mesma sanção, Piotr, já foi imposta a Vivo, Oi e Claro em setembro do ano passado pelo mesmo tipo de infração. Piotr. Muito obrigado, Vanessa. Bom, o presidente Jair Bolsonaro voltou a assumir o governo hoje, assumiu novamente o governo depois de 2 dias que ele estava envolvido justamente na cirurgia de recuperação dos intestinos, ali de religação do intestino, depois de todo o atentado, ainda na época da campanha do ano passado. O fato é que o presidente volta a despachar agora. Nós temos até fotos aqui divulgadas pela assessoria da Presidência da República da área que foi preparada nesse trabalho que o presidente vai ter de dentro do hospital. Isso deve acontecer provavelmente até o final da semana que vem, quando a alta está prevista, ou seja, em torno de sexta ou sábado da semana que vem. Durante esse tempo, o presidente vai despachar daqui, obviamente usando todos os recursos tecnológicos no mundo do WhatsApp, no mundo do Twitter. Ele conversa com os ministros dessa maneira e com a população também. Bom, vamos fazer um intervalo. Daqui a pouco a gente fala sobre sustentabilidade nessas áreas de grande impacto econômico, mas também de grande risco ambiental, como o caso de mineração. Logo depois do intervalo. Já de volta com o cenário econômico e para falar sobre sustentabilidade em áreas de grande impacto econômico, ou seja, a necessidade daquele tipo de indústria naquela região é extremamente importante por várias razões, inclusive para as comunidades locais, mas que tem risco ambiental, e nós vimos pelo caso de Brumadinho, risco humano também muito elevado. Para falar sobre esse aspecto da sustentabilidade, os desafios de manter a sustentabilidade em locais como esse, a Liliane Rocha está conosco aqui, que é especialista no assunto. Liliane, seja bem-vinda aqui ao Cenário Econômico. Eu vou começar com um resumo rápido sobre o que aconteceu com a Vale aqui, além de tudo que nós todos já conhecemos, mas a empresa agiu rápido em dizer o que vai fazer. Teve o caso de Mariana, as medidas que foram tomadas e quantas foram, se demonstraram insuficientes, porque a tragédia de Brumadinho foi ainda pior, se ambientalmente menor, mas do ponto de vista da tragédia humana é gigantesco e aí não há como mensurar. Perda de vidas não são mensuráveis nesse aspecto. Mas a empresa assumiu aqui todo um trabalho, divulgou uma série de ações, dizendo que vai desativar, são 10 barreiras ainda no mesmo tipo de tecnologia. Agora, eu me lembro de uma frase do prefeito de Brumadinho, acho que no final de semana, ele disse assim, olha, a Vale tem culpa sim, mas sem a Vale a cidade acaba, porque 65% dos impostos do município vinham da Vale. Sem contar a atividade comercial das pessoas que moram em Brumadinho e trabalham para a Vale, ou seja, o comércio também depende. Como é que eu consigo manter uma empresa que tem um apelo econômico gigantesco, e na verdade é o que diz se a cidade vai existir ou não, mas ao mesmo tempo proteger as pessoas de acidentes como esse de Brumadinho, que obviamente tem de servir de lição para nunca mais termos que repetir não temos que ver casos desse tipo. Piotr, muito obrigada pelo convite para estar aqui falando com você. Um prazer nosso. Acho uma oportunidade de ouro. Bom, eu estive em Brumadinho algumas vezes, a passeio para visitar o Inhotim, pelo menos 3, e a trabalho mais umas 3. Cheguei a falar com a prefeitura, com o secretário do Meio Ambiente em momentos anteriores, prefeituras anteriores. E vi também, né, essa fala da prefeitura e me debrucei bastante sobre ela, porque quando a gente olha... E esse fato que ele narrou é de diversos municípios do Brasil, né? Então, tem diversos municípios no Brasil que têm minerações ou outras empresas de outros setores até, e que tem 65% lá no caso de Brumadinho, ele falou, mas eu conheço municípios que têm 70%, 80%, né, de dependência de uma determinada empresa que está lá por impostos, que foi o caso que ele falou, né, e grande parte desses impostos se fez, mas também por empregos, né? Eu acho que nessa entrevista ele nem chegou a mencionar empregos, mas uma dependência por impostos, uma dependência devido aos empregos e por aí se vai. Eu entendo, e hoje eu fiquei dentro da medida, né, do que é essa situação, fiquei muito feliz quando eu vi a medida tomada pela Vale de se comprometer com o descomissionamento, né, das 10 barragens que estão faltando, que são as barragens a montante, que são as mais críticas de fato, e de não tê-las mais. Então,
o que eu acho assim, de mais importante para que a gente consiga ter essas unidades industriais nos municípios, gerar essa renda, gerar esses impostos e ser bacana para a empresa, para as pessoas e para o meio ambiente, né, que é o tripé da sustentabilidade que a gente tanto fala, é o aprendizado com esse tipo de situação quando ela ocorre. E na sua impressão, nessas ações rápidas da Vale, nós estamos falando de uma coisa tomada 3, 4 dias depois. Desse montante, assumindo o custo alto, inclusive, da desativação, do descomissionamento dessas barragens, isso mostra que a empresa está num outro patamar do que ela esteve, por exemplo, depois do caso de Mariana? Eu acredito que houve um aprendizado. É claro que não foi um aprendizado, talvez, na medida e no tempo que a gente gostaria, claro, porque daí Brumadinho não teria acontecido, né? E acho que o Brasil está muito chateado com isso, mas eu acho que é muito importante a gente olhar o lado do aprendizado, né? Então, quando agora... E, aliás, acho que todo mundo aprendeu, né? Eu acho que o governo, de certa medida, teve presente. Eu acho que teve o congelamento ali dos 11 bilhões, que foi uma medida que chama a nossa atenção e que nos mostra algo. Mariana foi só 250 milhões. Agora, Brumadinho foi 250 milhões do IBAMA, igual, mas teve mais 100 milhões de multa da prefeitura. E essa resposta da Vale que é assim... Realmente a gente não pode correr o risco disso acontecer de novo. E o jeito de não correr o risco disso acontecer de novo é resolver as barragens que a gente tem, que estão nesse mesmo formato, isso não pode mais existir. Então, acho que é uma medida da Vale de aprendizado e espero profundamente que um aprendizado para todas as outras mineradoras. Né? A quantidade de barragens que a gente tem no Brasil é imensa, a gente já falou isso à exaustão, não estou trazendo uma novidade, cerca de 24 mil barragens, 3 mil, né, em risco, 5 mil associada a dano, que se pode acontecer e qual o impacto se acontecer de novo um caso como esse, 45 de altíssimo risco. Então, quando a gente aprende com uma situação como essa, e acho que o empresariado, né, porque eu entendo que as outras empresas também não estão numa situação confortável, né? Então, olhar para esse caso agora e aprender e fazer junto, tomar responsabilidade para si, eu acho que é fundamental. Porque, Liliane, sem menosprezar de forma alguma, nós temos um dano humano gigantesco, mas a própria empresa sabe que ela tem um dano financeiro imenso quando isso acontece. A Vale perdeu o valor de mercado, está se recuperando agora, mas ela está tendo agora um investidor que está olhando para ela de uma outra maneira. É uma empresa que se promete, pelo menos, mais sustentável no futuro, que vai ter um custo elevado, provavelmente neste ano, no próximo ano, mas depois ela passa a ser uma empresa sustentável, ou seja, uma empresa que vai ter responsabilidade ambiental e social com as pessoas para evitar esse tipo de acidente. Ou seja, esse investidor está olhando para o longo prazo. No curto prazo, provavelmente, muito pouca gente vai ganhar dinheiro com ações da Vale. Mas você acha que esse aprendizado será também de longo prazo ou a gente só vai se contentar e resolver o caso dessas barragens, mas tem outros dramas ambientais de atividade econômica em conflito com um risco maior para o meio ambiente e para as pessoas? Piotr, eu acho que a gente está num momento de ampliação de consciência de sustentabilidade. Então, algo que eu tenho comentado, né, alguns anos atrás eu tive a oportunidade de participar de um processo que para corrigir uma barragem a gente teve que mudar essa barragem do local. E o que a gente investiu ali foi cerca de 450 milhões, né? Foi divulgado, então posso falar, 450 milhões para corrigir, fazer a barragem correta, nos critérios, tudo. Quando eu vi a multa de Mariana, 250 milhões, eu falei assim, nossa, né? Muita gente, se fizer só uma conta na caneta, pode concluir que não vale a pena. Quando eu vejo agora esse outro momento, que é Brumadinho, eu já vejo um entendimento maior de que existe uma demanda maior financeira para correção, um impacto em termos de notícias, até negativas, né, pesando sobre a empresa e que geram um aprendizado, uma resposta muito rápida a todo e qualquer comentário, tanto do governo local, ali, Brumadinho, a prefeitura, como do presidente da empresa, né, toda vez que o Fábio fala, vem uma leva. Então, acho que, eu acredito, assim, eu quero acreditar nisso, que a Vale ampliou consciência e que o empresariado está ampliando consciência. Acho triste, lamentável que a gente tenha que passar por algo assim, para ampliar a consciência de sustentabilidade, mas acho fundamental que a gente aprenda. Pior, assim, muito ruim seria se isso acontecesse se a gente não aprendesse. Eu não acho que o cenário é esse, eu acho que a gente está aprendendo. E Liliane, você acha que os parâmetros atuais de controle da lei ambiental, do que pode e que não pode, já são suficientes ou eles precisam ser, digamos, mais rígidos? Faz 2 dias que eu estou pensando nisso intensamente. Conversei com 2, 3 amigos engenheiros, técnicos ambientais. Liguei para o pessoal lá de Minas, que é especialista em barragem, para falar sobre isso. O que os técnicos ambientais e de barragem que eu conversei entendem é que a nossa legislação é uma boa legislação, que os critérios estão adequados, né? O que falta realmente é cumprir o que está
exposto hoje na lei, estou chovendo no molhado, né? Mas assim, ampliar a fiscalização, quando o fiscalizado cumprir o que está na cumprir a lei legislação... não é chover no molhado no Brasil, não, fica à vontade. Nesse país nós tínhamos até outro dia lei que pega e lei que não pega, é um fenômeno. É verdade. Então, assim, ampliar a fiscalização, que hoje é em torno de 3%, acho que todo mundo também já viu isso, cumprir quando é autuado, né? Fazer por onde, e acho que esse é o caminho. Pensando que essa planta industrial, por exemplo, outro dia eu estava falando uma coisa que eu achei muito interessante. Quando ela foi construída, foi em 1956. A Política Nacional de Meio Ambiente é de 1981. A Vale adquiriu essa unidade em 2001. Então, assim, é importante que a gente esteja atento a essa questão temporal também, porque dependendo da unidade, ela foi construída em outro contexto de outra legislação ambiental. Sobre outro regramento. Sobre outro regramento. E outra consciência também. Perfeito. Liliane, obrigado pela gentileza da entrevista. Obrigada, Filtro, adorei. O Cenário Econômico termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. A gente vai continuar acompanhando esse caso para e passo, em detalhes. Até amanhã, hein?